Irmãos, eu queria compartilhar uma coisa que eu ganhei demais ontem. Ontem a gente começou a reunião falando sobre a questão do coração. E isso, eu fui dormir ontem pensando, por isso que eu pedi esse hino, né? O Senhor ele não tinha, depois que os apóstolos, né? Depois que João, Paulo, Pedro morreram, o Senhor não tinha mais direção aqui na terra. Claro, né? Ele manteve, né? Como o irmão Pedro mostrou, até naquele livro que saiu agora, as lições de... É bom você ler os três, né? As lições de Éfeso, Éfeso e Esmirna, vão sair 3. Vão concluir agora, o terceiro vai concluir agora, quando acabar as mensagens Essa semana é a última mensagem do Alimento Diário, e a partir da semana da outra já começa as mensagens para o próximo livro, né? E ele mostrou que o Senhor, ele manteve uma linha, né? Porque na terra o Senhor ele sempre precisa ter um canal. No Antigo Testamento eu lembro que quando o povo ele foi levado cativo, se mencionava a Deus como Deus dos céus, porque ele não tinha mais expressão na terra. Era tipo era o Deus de Israel. Quando o povo foi levado cativo, que ele não tinha mais nenhuma representação na terra, se tornou o Deus dos céus. E no Novo Testamento, quando os apóstolos eles morreram e ninguém mais levava a palavra profética, porque isso está ficando cada vez mais claro. Eu sei que a gente está falando sobre isso há anos, né? Mas para mim está ficando cada vez mais claro o que é a palavra profética. E quanto mais eu desfruto, quanto mais eu faço imersão, quanto mais eu estudo a palavra, mais claro fica para mim, o Senhor vem mostrando o que é a palavra profética. E para chegar hoje ao ponto de Filadélfia, irmãos, Filadélfia não é uma posição, um status, né? A gente fala assim, não, nós somos Filadélfia. Irmãos, é um peso ser Filadélfia. Filadélfia é aquela, como Ivanildo leu, né? É aquela que guarda a palavra da perseverança. Hoje, irmãos, está difícil. Hoje está difícil. Hoje cachorro é filho. É mais fácil matar uma criança do que um cachorro hoje em dia. Eu estou falando assim porque eu falo para mim, eu estou impressionado como as coisas elas estão mudando e você não tem como fazer nada. O que é que eu posso fazer? Às vezes a gente brinca, né? Que acho que nós somos os últimos retentores dos bons velhos costumes, como se falava antigamente, né? Até mesmo a criação dos filhos, a questão do casamento, a questão de vários aspectos. Irmãos, mas o Senhor, Ele precisa encontrar um ambiente propício, onde as pessoas têm um coração simples, para que Ele possa falar a sua palavra. Essas pessoas vão receber a sua palavra e vão praticar essa palavra. Isso é Filadélfia, irmãos. O Alimento Diário, tanto Sandra como Josemar, eles compartilharam. Eu queria só ler esse trecho de sábado. O primeiro parágrafo. Olha como é o tema de sábado. Vamos descansar e festejar com o Senhor. Vamos falar juntos? Vamos descansar e festejar com o Senhor. Aí, olha o primeiro parágrafo, fala assim, se você estiver com a minha diária, quiser ler, fala assim, ó. A igreja em Filadélfia tem pouca força. Veja se isso parece com você. Qualquer mera, como é? Eu esqueci uma frase que a gente sempre fala, né? Qualquer semelhança é mera coincidência, né? Vamos falar assim. A igreja em Filadélfia tem pouca força. Seus membros têm consciência de que não conseguem fazer a obra de Deus por capacidade ou eloquência próprias. Por isso dependem do nome do Senhor e da palavra, Apocalipse 3:8. Cremos que quem faz a obra de Deus é a palavra. Cremos que quem faz a obra de Deus é a palavra. E por crermos, Deus pode estabelecer o seu governo na igreja. O inimigo não terá nenhuma chance de entrar numa esfera assim. Quando você vê que você tem pouca força, que as coisas, o Senhor precisa que você pratique. Irmãos, hoje, o Senhor precisa que você pratique. Eu vi esses dias uma frase no Instagram, ontem, um irmão, ele não está concordando com a palavra profética, ele colocou a seguinte frase no Instagram dele. A obra que você faz para Deus não é mais importante do que a sua vida com Deus. A obra que você faz para Deus
não é mais importante do que a sua vida com Deus. Eu quero falar para vocês uma coisa que tem me incomodado muito assim, sabe? E eu quero vacinar vocês. Para a sua vida cristã acontecer, duas coisas têm que acontecer. Duas coisas. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso aqui. Quem ficou aqui tem que ouvir isso aqui. Duas coisas. Quem está assistindo também. Primeiro, você precisa ter comunhão com o Senhor. Quando a gente fala de muros, perdão, irmão, vou gastar um tempo nisso aqui, tá? Quando a gente fala de muros, primeiro, a minha vida tem que ter muros. Eu quero falar uma frase, eu vou fazer um grito de guerra aqui. Uma frase só. Sem muro, não há governo. Sem governo, não há festa. Sem muro, não há governo. Fala comigo. Sem muro, não há governo. Sem governo, não há festa. Sem muro, não há governo. Sem governo, não há festa. Irmão, se você não colocar um muro no seu coração, isso eu estou falando individualmente, tá? Aquilo que é a minha comunhão com Deus, né? Porque eu não posso me esconder atrás da comunhão com Deus para não fazer a obra de Deus, irmãos. Primeira coisa, a minha comunhão com Deus. Você precisa colocar um muro no seu coração. Mas como é que você bota um muro no seu coração? Alguém vem falar com você, você dá um murro na cara dele? Não. Você vai ouvir, porque, irmãos, o mundo fala, o mundo prega. Claro que hoje a gente está tendo problemas até no meio da igreja, né? Mas, independente, o mundo, ele vai continuar falando e vai continuar pregando coisas para você. O irmão falou outra mensagem, que na época que Paulo estava falando, o inimigo, ele levantou situações, e o inimigo nunca vai deixar de levantar situações para fazer a palavra profética se perder em você. O que é a palavra profética? A palavra profética é a direção que Deus quer dar para a igreja naquela época. Na época de Paulo, a direção de Deus para a igreja era: vamos alcançar todos os gentios. Aí Satanás usou, irmãos, até mesmo irmãos da igreja em Jerusalém, para trazer outras palavras para os irmãos, mostrando que não importa, não é apenas você crer, como Paulo está falando. Paulo é doido, mas você precisa também guardar a lei. Irmãos, isso é mentira. Isso é contra a palavra profética. Irmãos, o que é que a palavra profética está falando hoje? Que o governo de Deus, que é como o irmão Pedro fala, né? Qual a vontade de Deus? Muito bem. Isso me impressionou, irmãos, na Conferência de Palmas. O irmão Pedro perguntou isso, né? E também perguntou em várias conferências, né? Mas eu sei que vocês sabem. Ou pode ser que você não saiba exatamente essa frase, mas vocês sabem. Mas por que a gente não fala mais? Quando a gente era mais novo, lembra que quando você era mais novo, quando você logo recebeu o Senhor, você respondia? Quando alguém falava assim, qual a vontade de Deus? Mesmo que fosse errado, né? Ganhar meu coração, você falava. Por quê? Porque a gente era mais simples, né? Mas hoje a gente está ficando mais velho, o tempo está passando, e acaba que, ou até mesmo você não tem tanta certeza, então você fica com vergonha de falar. Mas, irmãos, qual a vontade de Deus? É que Cristo encabece todas as coisas. Qual o falar atual hoje, irmãos? O que é que Deus quer para a igreja hoje? É que a igreja, ela seja governada por Cristo. De maneira que a igreja sendo governada por Cristo, todas as coisas perto da igreja vão ser governadas por Cristo. Nossos vizinhos vão ser governados por Cristo. Eu não estou falando aqui do vizinho do local de reunião, não, irmãos. O seu vizinho. Mas é por isso que eu estou falando. Primeiro, eu preciso ter uma vida pessoal com o Senhor. Eu preciso estar da palavra. Aí aqui, ó, o diário continua assim, ó. Olha que legal. O inimigo não terá nenhuma chance de entrar numa esfera assim. Ao praticar a palavra profética. Mas como é que eu pratico a palavra profética? Como é que eu pratico a palavra profética? Por meio da oração, repetição, imersão e transcrição. Vamos falar comigo. Por meio da oração, repetição, imersão e transcrição. Oração, repetição, imersão e transcrição. Oração, repetição, imersão e transcrição. Irmãos, essas são as ferramentas que o Senhor tem usado para nos fazer participar da palavra profética. Vou falar uma coisa para vocês. Se vocês praticarem essas 4 coisas,
oração, repetição, transcrição e imersão, você vai ver que o governo de Deus vai se estabelecer na sua vida. Isso eu estou falando, irmão, isso aqui, ó, isso aqui é o seu desfrute individual com Cristo. Claro, se você já tem uma maneira de desfrutar Cristo, se você já está acostumado a, sei lá, eu me levanto às 2 da manhã para orar, eu te aconselho que continue levantando às 2 da manhã para orar. Continue desfrutando da sua maneira. Só acrescenta agora nisso a palavra profética, mas continue desfrutando da sua maneira. Levante às 2 da manhã, faça a sua oração, faça a repetição, faça imersão e transcrição. Irmãos, o que nós estamos falando aqui, parece que a gente está tirando e excluindo as coisas antigas. Não, irmãos, a gente só está acrescentando mais desfrute. Lembra que o Senhor falou para você? O Senhor falou em João, né? Que Emmanuel leu aqui, ele falou, até citou aqui, que no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e clamou, né? Aí no final fala assim, que do seu interior, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. O que é do seu interior? Isso aqui ele estava dizendo com respeito àqueles que ainda creriam no Senhor, iriam crer no Senhor, iam receber esse Espírito, e aí do interior desses ia fluir um rio de água viva. O que é um fluir de água viva? É você estar em qualquer lugar. Você desfrutou tanto da sua comunhão pessoal, você fez a sua oração, você fez a sua repetição, ou se você quiser chamar de oralê, o que você quiser, mas faça a sua repetição. Você fez a sua imersão, você fez a sua transcrição, aí você parou em algum lugar, alguém vai falar com você. Sabe o que vai acontecer no seu interior? Vai fluir rios de água viva. Irmãos, isso é você. Aí até fechou meu emendíário. Aí o emendíário termina assim, ó. Sábado. Fechou aqui. Ao praticar a palavra profética por meio da oração, repetição, imersão e transcrição, isso nos assegura muros altos e resistentes. Se você quer ter um muro alto no seu coração, um muro resistente. Resistente a quê? A qualquer falar que não seja a palavra profética. Irmãos, esses dias me falaram assim, a igreja não se preocupa mais com os casais, porque não tem mais palavra para casais. Irmãos, isso é verdade? Vou falar para vocês, se você tem alguma situação no seu casamento, e você quer resolver essa situação, vou falar uma coisa para você. Faça oração, repetição, imersão e transcrição com seu marido ou com sua esposa. Você vai ver como o Senhor vai se derramar para você. Até coisas que tem dentro de vocês. Ontem eu estava vendo que a graça, ela tem alguns aspectos na Bíblia que a gente às vezes não consegue atentar, né? O primeiro aspecto da graça é a salvação, que a gente conhece, é o que a gente mais conhece. O segundo aspecto da graça é o poder. A graça te dá poder. E tem um aspecto da graça que a graça ela te ensina. Tem versões que falam que a graça ela te educa. A graça faz de você uma pessoa educada. Então quando você começa a entrar na palavra, irmãos, você toca na graça, sabe o que vai acontecer com você? Você vai começar a expor em você aquelas coisas que não são educadas. Que machucam o seu cônjuge, que machucam os seus filhos, que machucam os irmãos. Aí o que você vai fazer? Você vai se arrepender. Mas o que foi que trouxe isso para você? Foi a palavra. Irmãos, com o que é que Deus ele vai limpar a igreja? É com o quê? Vai santificar a igreja com o quê? Com um jato de água da palavra. Então, irmãos, eu sei que às vezes a gente quer achar desculpas onde a gente eu não sei. É porque eu não consigo dizer. Eu quero falar para vocês que primeiro, a minha comunhão individual é para reparar os muros do meu coração. E se você não conseguiu perceber isso na imediata semana, sexta-feira é um resumo disso aqui. Sábado. Se você quiser ler sábado, você vai ver o resumo que eu estou te falando. Primeira coisa, irmãos. Você vai colocar um muro ao redor do seu coração. E qualquer palavra que vier, quanto mais você estuda a palavra, o muro vai ficando mais alto. O muro vai ficando mais alto. O muro vai ficando mais alto. Aí a partir do momento que você só recebe coisas que vêm do alto, irmãos. Qualquer coisa de baixo que quiser alcançar você, não vai conseguir te alcançar, porque o muro está tão alto que não consegue te alcançar. Mas aí ele termina assim, para a gente terminar aqui. Assim, olha o que acontece quando individualmente eu ergo muros no meu coração. Quando a minha comunhão pessoal com o Senhor é tão forte, por meio da palavra, por meio da oração, por meio da repetição, por meio da imersão,
por meio da transcrição, olha só, assim, a igreja, nossa família e nosso coração não serão mais terra de ninguém, onde o diabo pode transitar quando quiser. Em Filadélfia, todos somos Neemias, reedificamos os muros e trazemos o governo de Deus à terra. Todos somos Neemias, reedificamos os muros e trazemos o governo de Deus à terra. Nessas condições, podemos desfrutar do descanso de Deus. Nessas condições, podemos desfrutar do descanso de Deus, que nos leva a ter um viver de festa com o Senhor. O que é que coração tem a ver com festa? É simples. Quando você desfruta da palavra, você bota um muro ao redor do seu coração. Quando você bota um muro ao redor do seu coração, irmão, você vai ser sempre simples. Se o irmão falar assim, vamos fazer grito de guerra, você tem um choque. Um choque cultural. A gente não tem cultura. Eu estava falando para a Mila, né? Quando eu estava no tiro de guerra, eu estava servindo no exército, a gente fez uma marcha de 25 quilômetros. Eu nunca corri 25 quilômetros. Eu nunca andei 25 quilômetros. Com a mochila nas costas. Eu vou falar uma coisa para você. Depois do 10º quilômetro, você não tem mais força para nada. Aí o sargento viu que a gente começou a andar já assim, né? Início era aquela coisa. Bora, pá. Chega você ouvir os pés batendo junto. 5 quilômetros depois já estava patacá. 10 quilômetros já estava. Aí começou o grito de guerra. Ele começou o grito de guerra. Não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele começou. Não sei o que, não sei o que. Foi embora. Irmãos, a gente terminou os 15 quilômetros e nem percebeu. Para que é grito de guerra, irmãos? Para te dar gás. Quantas vezes a minha mente está ali, ó. Minha mente está ali. Satanás está ali, ó. Ei. Aí eu começo aqui. Para que cargo a oposição? Irmãos, eu preciso ser simples. Eu sei que dá um choque. Mas a vida da igreja era tão calma. O partir do pão era uma coisa tão solene. Eu tenho que parar aqui, né? Senhor, eu sou um miserável. E tal. Agora o irmão está aqui gritando na frente da mesa. Isso é um absurdo. Isso é uma falta de respeito. Irmãos, vamos ser simples. Irmãos, vamos ser simples. Então, só para finalizar meu compartilhar, que já tem meu tempo, olha o ponto B, ponto 2 da imersão de hoje, fala assim: Deus nos criou com a capacidade única. Deus nos criou com a capacidade... eu vou fazer o seguinte, eu vou falar, vocês repetem, tá certo? Deus nos criou com a capacidade única. A de conter Deus. Quando recebemos também o seu poder. Deus, o super capaz, está dentro do homem. Deus, o super capaz, está dentro do homem. O capaz não precisa ser você. O capaz não precisa ser você. Mas Deus, Ele opera a sua capacidade por meio de sua palavra. Irmãos, que essa semana nós possamos ter uma semana cheia de palavra. Quando você edifica o seu muro, automaticamente você edifica o muro da igreja. Em Neemias era o seguinte: cada um edificava o muro na frente da sua casa. Cada um edificava o muro na frente da sua casa. Está lá na frente da casa de Tinho, o muro. Ele morava lá em Jerusalém na época. E tinha um buraco na frente da casa de Tinho. Quem ia consertar aquele buraco não era eu da zona sul do muro. Era Tinho na frente do buraco. Com a mão, Tinho trabalhava ali, edificava, começava a levantar, botava uma pedra, um tijolo. E com a outra, ele estava com a espada na mão. Por quê? Porque a qualquer momento, irmãos, o inimigo vai se levantar contra você. E eles tinham uma tática muito importante. Quando alguém era atacado, eles sopravam as trombetas e todo mundo corria para ajudar quem estava sendo atacado. O inimigo não conseguia vencer.
Irmão, se durante a sua semana você sentir que você está sendo atacado demais, e você com a sua espada você não consegue se defender, toca a trombeta. Procura os irmãos para ter comunhão, para orar por você, para te ajudar com a palavra. Irmão, isso vai salvar o seu coração. Isso vai salvar o muro que o inimigo ele não só não vai deixar você reconstruir, mas vai derrubar o que você já botou. Amém, irmãos? Então que essa semana vamos encher com a palavra. E se o inimigo chegar muito forte, toca a trombeta. Procura aquele irmão que você tem comunhão. Se você não tem comunhão com ninguém, sei lá, pode mandar mensagem para mim. Manda mensagem para quem você achar que você pode mandar mensagem. E vamos ter comunhão com a palavra. Amém? Ó Senhor Jesus.